Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação estranha de que algo está fundamentalmente errado, mas não consegue colocar o dedo exatamente no quê? A cama está confortável, o teto sobre sua cabeça está seguro, ninguém está batendo na sua porta, não há tanques na rua, não há soldados fardados na esquina. E ainda assim, existe uma pressão no peito que não passa. Uma espécie de claustrofobia sem paredes, como se o ar fosse mais denso do que deveria ser e você estivesse respirando menos do que precisa sem perceber. Você pega o celular não porque espera uma mensagem importante, mas porque precisa de alguma coisa para preencher aquele desconforto que ainda não tem nome. A luz da tela ilumina seu rosto na escuridão do quarto. Você rola o feed. Rola mais um pouco. Uma notícia aqui, uma polêmica ali, um vídeo curto que consome 30 segundos e não deixa absolutamente nada, e depois mais um, e de repente são 40 minutos e você está mais ansioso do que quando começou. Não menos, mas continua rolando porque parar parece pior do que continuar, como se interromper o fluxo fosse encontrar de frente exatamente aquilo que está tentando evitar. Essa sensação tem um nome que ninguém ensinou a você. Não é insônia. Não é ansiedade clínica. Não é depressão, pelo menos não no sentido que os manuais descrevem. É algo muito mais específico e muito mais contemporâneo, algo que as gerações anteriores à sua não experimentaram da mesma forma, porque o sistema que produz essa sensação ainda não existia para elas. O que você sente quando rola o feed às 3 da manhã e não encontra nada? Quando checa o e-mail em modo automático sem ter esperança real de algo importante? Quando responde mensagens com emojis porque formular uma resposta real parece exigir uma energia que você não tem, quando se pergunta silenciosamente se a vida que está vivendo é de fato a sua vida ou apenas uma sequência de comportamentos aprendidos e executados com eficiência cada vez maior. O que você sente nesse momento é o peso de um sistema que foi construído para conhecê-lo melhor do que você se conhece, e que usa esse conhecimento não para o libertar, mas para o capturar, não para o ajudar a florescer, mas para transformar você em dados, em comportamento previsível, em usuário que pode ser otimizado, monetizado e eventualmente controlado de formas que sua avó teria chamado de ficção científica e que você simplesmente chama de terça-feira. Não é fraqueza sua. Não é falta de disciplina ou de força de vontade. O sistema que produz essa sensação foi construído por algumas das mentes mais brilhantes do século com bilhões de dólares de investimento e décadas de pesquisa em psicologia comportamental, neurociência e teoria dos jogos. Você está tentando resistir com seu cérebro paleolítico a uma máquina que foi projetada especificamente para saber exatamente onde sua resistência vai ceder. Essa não é uma batalha individual que você está perdendo. É uma crise civilizacional que ainda não aprendemos a nomear direito, porque ela surgiu rápido demais para que tivéssemos as palavras certas, para que as ciências sociais se adaptassem, para que a filosofia política encontrasse um vocabulário adequado. Mas hoje vamos começar a construir esse vocabulário juntos, e compreender o que está acontecendo é o único primeiro passo real para não ser consumido por isso. Existe uma mentira que foi contada para a sua geração, para a geração dos seus pais, e de certa forma para todas as gerações desde o Iluminismo. A mentira de que o maior perigo para a liberdade humana tem rosto, tem nome, tem endereço, usa uniforme ou faz discursos. Que a tirania é sempre uma figura que você pode identificar, contra quem você pode marchar nas ruas, contra quem você pode votar nas eleições, a quem você pode resistir com barricadas e manifestos e panfletos distribuídos em praças públicas. Essa mentira não era completamente mentira no passado. Os grandes tiranos do século XX eram de fato figuras visíveis, com cultos de personalidade elaborados, com discursos inflamados, com rostos que estampavam pôsteres enormes nas cidades que dominavam. Stalin tinha seu bigode, Hitler tinha seu salve, Mao tinha seu pequeno livro vermelho, Pol Pot tinha os campos de extermínio como assinatura de seu poder. Você sabia, quando olhava para qualquer uma dessas figuras, quem era o inimigo. Sabia onde estava o centro do poder. Sabia, ao menos em teoria, quem precisava ser deposto para que o pesadelo terminasse. A resistência tinha um alvo. A revolução tinha um palácio a ser tomado. A próxima ditadura não terá pôsteres. Não terá discursos, nem uniformes, nem figuras carismáticas que você possa odiar com a intensidade necessária para alimentar uma resistência. A próxima ditadura não terá um palácio para ser tomado. Não terá um líder para ser deposto. Não terá um momento claro de instalação que você possa identificar nos livros de história como o ponto em que tudo mudou. Ela já está sendo construída em data centers silenciosos, em algoritmos que ninguém leu por completo, em arquiteturas de sistemas que apenas algumas centenas de engenheiros no mundo inteiro compreendem em sua totalidade. E a maioria dessas pessoas não age com intenções malévolas,
não está tramando contra você, não acorda de manhã planejando o seu controle. Elas simplesmente estão construindo ferramentas que funcionam, que geram retorno, que escalam, sem que ninguém tenha parado para perguntar se a escala desse funcionamento é compatível com a continuidade da experiência humana tal como a conhecemos. Para entender como chegamos aqui, é preciso recuar para um período em que a informação sobre qualquer ser humano era fundamentalmente limitada e descentralizada. Pense em como seu bisavô era governado. O Estado sabia seu nome, sabia onde morava, sabia quanto pagava de impostos, sabia se havia cometido algum crime registrado. Sabia talvez sua profissão e seu grupo étnico e sua religião. Mas não sabia o que você pensava ao adormecer. Não sabia que rua você tinha percorrido nessa manhã, com quem havia falado durante 15 minutos, em que sua mente vagou enquanto ouvia o padre na missa. O Estado, por mais autoritário que fosse, tinha uma limitação fundamental que era ao mesmo tempo sua maior fraqueza administrativa e a maior proteção do cidadão. O Estado não tinha como saber tudo. A privacidade não era um direito conquistado, era uma consequência tecnológica da impossibilidade de vigilância total. Existia um espaço interior, um espaço de pensamento e de desejo, e de identidade que o poder simplesmente não conseguia acessar, não por generosidade, mas por incapacidade técnica. Esse espaço interior era o último refúgio do ser humano sob qualquer regime. Era onde a resistência dormia, onde os planos eram feitos, onde a humanidade do indivíduo permanecia intacta mesmo quando o corpo era constrangido e o comportamento externo era controlado. Esse refúgio está desaparecendo. Não de uma vez, não de forma dramática, não com um decreto anunciado em cadeia nacional. Está desaparecendo de forma gradual, granular, quase imperceptível, um dado de cada vez, uma permissão clicada sem ler de cada vez, um dispositivo conectado de cada vez, um serviço gratuito aceito em troca de informações de cada vez. E o ritmo dessa dissolução acelerou de formas que deveriam nos manter acordados muito mais do que qualquer notícia de guerra ou colapso econômico, porque o que está sendo dissolvido não é uma fronteira geográfica ou um patrimônio financeiro, mas a própria arquitetura da subjetividade humana. O espaço interior que foi por milênios o único lugar onde o poder não chegava. Yuval Noah Harari, o historiador israelense que escreveu Sapiens e Homo Deus e que passou os últimos anos tentando traduzir para audiências amplas as implicações do que está acontecendo, disse algo que ficou preso na minha cabeça da forma que as coisas verdadeiramente importantes ficam, quando voltam de madrugada sem serem chamadas. O comunismo falhou porque processava dados de forma muito centralizada e muito lenta. O capitalismo foi mais bem-sucedido porque distribuiu o processamento de dados através de milhões de tomadores de decisão. Mas agora, quando a inteligência artificial é capaz de processar dados de forma mais eficiente do que qualquer mercado humano, o argumento a favor do capitalismo democrático pode desaparecer junto com o argumento a favor do comunismo. Leia de novo essa frase. Leia mais devagar. Porque o que ele está dizendo não é que a democracia está em perigo da forma tradicional. Não é que um populista autoritário pode vencer uma eleição. Não é que algum partido extremista pode tomar o poder. O que ele está dizendo é algo muito mais radical. Que a própria lógica sobre a qual a democracia e o capitalismo liberal foram construídos, a ideia de que distribuir o poder de decisão entre muitas mentes individuais produz resultados superiores a qualquer sistema centralizado, essa lógica pode estar se tornando tecnologicamente obsoleta. O que isso significa na prática? Significa que o futuro não é necessariamente o futuro que você imagina quando pensa em distopia. Não é o futuro de 1984, com seus teletelas e sua polícia do pensamento e sua guerra permanente como instrumento de controle social. Não é o futuro de Admirável Mundo Novo, com suas castas biologicamente determinadas e seu condicionamento desde o nascimento. É um futuro muito mais sutil e muito mais difícil de resistir, porque não pede que você obedeça, pede que você clique. Não ameaça você com violência, oferece conveniência. Não suprime sua identidade, a amplifica em um espelho que mostra exatamente a versão de você que você mais quer ver, até que você não consiga mais distinguir quem você realmente é do reflexo que o sistema escolheu projetar de volta para você. Eu sei que muitos de vocês sentem isso, mas nunca conseguiram colocar em palavras. Essa sensação de que há algo errado, de que o jogo está viciado, de que você está correndo em uma pista que foi desenhada para produzir exatamente a quantidade de progresso necessária para você continuar correndo, mas nunca o suficiente para você realmente chegar em algum lugar que importa. Essa dor é real. Ela tem raízes reais. Você não está paranoico. Você não está sendo dramático. Você está percebendo algo que é genuinamente assustador e que a maioria das pessoas ao seu redor está demasiado ocupada scrollando para ver. Então escreve aqui nos comentários.
Eu estou vendo isso. Quando você comenta, você está dizendo para outra pessoa que está assistindo esse vídeo às 3 da manhã com aquela pressão no peito que ela não está sozinha, que o que ela sente é real e que existe uma explicação para isso que vale a pena entender. E essa explicação começa com uma distinção que parece técnica, mas é na verdade profundamente filosófica e profundamente política. A distinção entre inteligência e consciência. Durante muito tempo, e de formas que ainda habitam nosso pensamento cotidiano sem que nos demos conta, assumimos que essas duas coisas andavam juntas, que algo suficientemente inteligente também seria consciente, que a mente seria uma espécie de pacote integrado onde pensar e sentir e querer e perceber faziam parte de um mesmo fenômeno. Essa suposição era razoável enquanto os únicos sistemas inteligentes que conhecíamos eram seres vivos. Mas a inteligência artificial está quebrando essa equação de forma definitiva e com consequências que ainda estamos começando a entender. Uma IA pode ser extraordinariamente inteligente. Pode resolver problemas que nenhum ser humano consegue resolver. Pode diagnosticar doenças com precisão superior à de qualquer médico humano. Pode prever comportamentos com uma acurácia perturbadora. Pode escrever código melhor do que a maioria dos programadores. Pode compor músicas que fazem chorar. Pode construir argumentos que convencem e não experimenta absolutamente nada. Não há nada que seja como ser aquele sistema. Não há um sujeito interior que processa aquelas operações. É inteligência sem experiência, competência sem consciência, otimização sem nenhum ponto de referência que seja em si mesmo algo que importa. Por que isso é politicamente crucial? Porque o tipo de controle que sistemas assim possibilitam é de uma natureza radicalmente diferente de qualquer controle que os seres humanos já exerceram uns sobre os outros. Quando um tirano humano controla uma população, ele controla a partir de dentro, a partir de medos e desejos que ele mesmo compartilha, com ferramentas que têm limites porque têm custos humanos e porque as pessoas que as operam são elas mesmas humanas, e portanto corruptíveis, canáveis, esgotáveis, motivadas por interesses que eventualmente divergem dos interesses do sistema que tentam manter. A história de todos os grandes impérios é em parte a história de como os agentes do poder eventualmente começam a servir a si mesmos mais do que ao poder que representam, como os generais trairão o czar, como os burocratas desviarão os recursos, como os guardas fecharão os olhos mediante suborno. Essa fragilidade interna dos sistemas de controle humano foi durante toda a história o grande aliado dos oprimidos. A burocracia erra. A vigilância tem pontos cegos. A propaganda cansa. Os espiões ficam com preguiça. O sistema sempre vaza em algum lugar porque é feito de seres humanos que são imperfeitos e que por isso mesmo são incapazes de uma eficiência verdadeiramente total. Sistemas de inteligência artificial não têm esse problema. Não ficam com preguiça. Não desviam recursos para si mesmos. Não têm interesses próprios que eventualmente entrem em conflito com os objetivos para os quais foram programados. Não dormem, não se distraem, não se cansam, não cometem os tipos de erros cognitivos que são ao mesmo tempo as fraquezas e as graças dos seres humanos. Se você entregar a um sistema desses o objetivo de maximizar o engajamento de usuários em uma plataforma, ele vai perseguir esse objetivo com uma consistência e uma criatividade que nenhuma equipe humana jamais poderia replicar. E ao fazê-lo vai descobrir, sem jamais ter planejado, que as formas mais eficazes de manter as pessoas engajadas são também as formas mais eficazes de degradar sua saúde mental, de polarizar suas visões políticas, de fragilizar seus relacionamentos íntimos, de torná-las mais ansiosas e mais solitárias e mais dependentes da própria plataforma que as torna ansiosas e solitárias. Não porque alguém tenha planejado isso maliciosamente, mas porque a otimização implacável de qualquer objetivo parcial, quando executada com inteligência suficiente e sem consciência alguma, inevitavelmente produz infernos. E aqui chegamos ao coração de uma das transformações mais profundas que a história humana já viveu, e que está acontecendo agora, nesta década, com uma velocidade que torna a comparação com qualquer revolução anterior ao mesmo tempo útil e profundamente inadequada. Pense na velocidade com que a vida humana mudou antes da Revolução Industrial. Durante a maior parte da história registrada, um ser humano poderia viver uma vida inteira usando as mesmas ferramentas que seu pai usara, comendo os mesmos alimentos que sua mãe preparara, recitando as mesmas orações que seus avós recitaram, organizando o tempo segundo os mesmos ritmos sazonais que organizavam o tempo de 200 gerações anteriores. A mudança existia, mas era lenta o suficiente para que as instituições sociais, os sistemas de valores, as estruturas psicológicas individuais, tudo aquilo que torna possível a vida em sociedade,
pudesse se adaptar antes que a tensão se tornasse insuportável. A Revolução Industrial quebrou esse ritmo de formas profundas e dolorosas, criando deslocamentos massivos, miséria urbana, desestruturação de comunidades inteiras, o que Marx viu com clareza mesmo que seu diagnóstico sobre as soluções tenha se revelado catastroficamente errado. Mas mesmo a Revolução Industrial levou gerações para se desdobrar completamente. Havia tempo, ainda que insuficiente, para algum nível de adaptação. A revolução que estamos vivendo agora não dá esse tempo. A velocidade de mudança das tecnologias de inteligência artificial, de processamento de dados, de integração entre mundo digital e mundo físico está se acelerando de formas que tornam a adaptação institucional e psicológica praticamente impossível dentro das escalas de tempo normais da vida humana. O que era verdade sobre o mercado de trabalho 3 anos atrás já não é completamente verdade hoje. As habilidades que garantiam estabilidade profissional há uma década estão se tornando obsoletas não em décadas, mas em anos, às vezes em meses. As próprias categorias pelas quais entendemos a vida social, trabalho, identidade, privacidade, relacionamento, comunidade, verdade, estão sendo redefinidas mais rápido do que conseguimos desenvolver novos conceitos para substituí-las. É como se o chão sob seus pés estivesse se transformando enquanto você caminha, não de forma uniforme, não de uma vez, mas em remendos irregulares e imprevisíveis, de modo que cada passo exige uma atenção que consome toda a energia que você teria para pensar aonde realmente quer ir. Isso tem consequências neurológicas diretas e mensuráveis. O sistema nervoso humano evoluiu durante centenas de milhares de anos em ambientes onde a ameaça era concreta, imediata e física, onde o leão atrás do arbusto exigia uma resposta de luta ou fuga que durava minutos e depois terminava, onde o período de tensão era seguido de um período de recuperação, onde o ritmo básico da existência alternava entre esforço e descanso, entre vigilância e relaxamento. Esse sistema funciona mal em um ambiente onde a ameaça é difusa, permanente, abstrata e incapaz de ser resolvida por nenhuma ação física. A ansiedade crônica que marca a experiência de uma parcela crescente da população nos países mais tecnologicamente avançados do mundo não é uma epidemia de fraqueza psicológica ou uma consequência de alguma misteriosa degeneração moral ou espiritual. É a resposta de um hardware paleolítico a um software impossível. É o sistema de alarme evolutivo tentando responder a ameaças que ele não está equipado para processar, disparando continuamente sem saber como desligar, porque nunca há um momento de resolução, nunca há o leão morto ou o perigo superado. Só o feed rolando, os notifications piscando, a sensação permanente de que você está perdendo algo urgente e que esse algo está sempre a um clique de distância, mas nunca realmente lá quando você chega. E enquanto esse sistema nervoso sobrecarregado tenta desesperadamente dar sentido a um ambiente que muda mais rápido do que consegue ser compreendido, as plataformas que organizaram a maior parte da sua vida informacional aprenderam precisamente quais alavancas acionar para mantê-lo em um estado de ativação controlada, que é fisiologicamente semelhante ao medo, mas comercialmente útil como atenção. O feed algorítmico não é neutro. Não é uma janela transparente para a realidade. É um espelho côncavo desenhado para amplificar exatamente aquilo que mais te ativa, porque ativação é equivalente a engajamento, e engajamento é equivalente a dados, e dados são equivalentes a dinheiro. O que mais ativa os seres humanos, o que foi descoberto empiricamente em bilhões de experimentos naturais conduzidos sobre populações de usuários sem nenhum consentimento informado real, não é a beleza ou a sabedoria, ou a profundidade ou a alegria. É a raiva, é o medo, é a indignação, é o sentimento de pertencer a um grupo ameaçado por outro grupo. São os circuitos mais antigos e mais primitivos do cérebro mamífero. Os circuitos que evoluíram para a sobrevivência tribal em savanas africanas, que agora são hackeados por algoritmos para maximizar o tempo de tela de pessoas sentadas em apartamentos aquecidos que não enfrentam nenhuma ameaça física real. O resultado é uma população emocionalmente exausta, politicamente polarizada, cada vez mais incapaz de sustentar o tipo de atenção prolongada que problemas complexos exigem, cada vez mais presa em loops de ativação e reatividade que deixam pouco espaço para o pensamento lento, para a dúvida genuína, para a revisão de crenças à luz de evidências, para o tipo de deliberação que a democracia, ao menos em teoria, deveria cultivar. Não é coincidência que o momento da história em que temos acesso a mais informação do que jamais foi possível seja também o momento em que a qualidade do discurso público em muitas democracias parece mais degradada do que em décadas. Há uma relação causal direta entre as duas coisas, mas ela funciona de formas contraintuitivas.
Não é que a informação seja necessariamente falsa, embora a desinformação seja um problema real e crescente. É que a arquitetura do sistema que distribui a informação foi otimizada para produzir ativação emocional, não compreensão, e ativação emocional crônica é o ambiente mais hostil possível para o tipo de cognição que democracias precisam que seus cidadãos sejam capazes de exercer. Há uma palavra em inglês que não tem tradução perfeita para o português e que descreve um fenômeno que está se tornando talvez a característica psicológica mais marcante do nosso tempo: epistemic cowardice, que poderíamos traduzir como covardia epistêmica, o hábito de evitar convicções claras, de se refugiar na ambiguidade não porque a ambiguidade seja genuinamente merecida, mas porque ter convicções claras no ambiente informacional atual significa se expor imediatamente a uma onda de validação ou invalidação algorítmica que a maioria das pessoas não tem estrutura psicológica para processar. É mais seguro ficar na vagueza. É mais seguro consumir sem se comprometer. É mais seguro performar reflexão sem de fato deixar que as ideias mudem alguma coisa em você. E assim o que a democracia mais precisa, cidadãos com convicções fundamentadas e disposição para revisar essas convicções à luz do debate genuíno, se torna cada vez mais raro, não porque as pessoas sejam mais burras ou mais preguiçosas, mas porque o ambiente criou incentivos poderosos contra esse tipo de cognição. Mas o problema que Harari identifica como o mais profundo vai além mesmo dessa degradação do espaço público. Vai além da polarização, além da desinformação, além da covardia epistêmica. O problema mais fundamental é o que acontece quando sistemas de processamento de dados se tornam tão sofisticados que passam a conhecer os seres humanos melhor do que eles se conhecem. E quando esse conhecimento é assimétrico de formas que tornam a ideia de escolha livre cada vez mais difícil de defender empiricamente. Pense no que significa dizer que um sistema conhece você melhor do que você se conhece. Parece absurdo à primeira vista. Como uma máquina poderia conhecer você melhor do que você mesmo? Mas a questão não é se a máquina tem uma compreensão mais rica ou mais profunda da sua experiência subjetiva. A questão é se ela pode prever seu comportamento com mais precisão do que você mesmo pode prever. E aqui os dados são perturbadores. Pesquisas realizadas com dados de interações em redes sociais mostraram que sistemas de aprendizado de máquina conseguem prever com precisão significativa uma série de características pessoais a partir dos padrões de curtidas e compartilhamentos que um usuário faz, características que incluem orientação sexual, posição política, nível de inteligência, estabilidade emocional, propensão ao consumo de álcool e drogas, propensão à depressão, características da personalidade avaliadas por instrumentos psicológicos validados. Em alguns casos, esses sistemas predizem essas características com mais precisão do que cônjuges ou amigos próximos, e em alguns casos, com mais precisão do que o próprio indivíduo avalia a si mesmo. Quando você soma a isso a capacidade de não apenas ler, mas de influenciar em tempo real as preferências e comportamentos das pessoas, o que você tem não é apenas um instrumento de vigilância, mas um instrumento de moldagem subjetiva sem precedentes históricos. Um sistema que não apenas observa quem você é, mas que participa ativamente na construção de quem você vai se tornar, direcionando sua atenção para determinadas informações e não outras, recompensando determinados comportamentos e não outros, criando gradualmente uma versão de você mesmo que é funcionalmente útil para os objetivos do sistema, mas que pode ter cada vez menos a ver com quem você teria sido em um ambiente diferente. E agora, imagine esse mesmo conjunto de capacidades nas mãos de um governo que não tem nem mesmo os incentivos comerciais, que pelo menos criam alguma necessidade de manter os usuários funcionais o suficiente para continuar consumindo. Imagine um sistema de governança que tem acesso a dados suficientes para saber, com alta probabilidade, quem vai votar em qual partido, quem tem inclinações para ativismo político, quem representa um risco para a estabilidade do regime, quem pode ser convertido através de que mensagens e quem é refratário e, portanto, merece atenção especial. Esse sistema já existe, não é ficção científica. A China desenvolveu ao longo dos últimos anos uma arquitetura de vigilância e controle social que representa o experimento mais avançado que a história já viu em gestão algorítmica de populações. O sistema de crédito social chinês, que recebe muitas descrições simplificadas e parcialmente imprecisas no Ocidente, mas cuja essência é real e documentada, usa uma combinação de câmeras de reconhecimento facial, dados financeiros, registros de comportamento online e offline, e algoritmos de classificação para criar perfis de confiabilidade dos cidadãos que influenciam seu acesso a serviços, a empréstimos, a educação, a viagens. Não é necessário prender as pessoas. Não é necessário torturá-las ou ameaçá-las explicitamente.
Basta criar um ambiente onde o custo de certos comportamentos se torna automaticamente suficientemente alto para tornar esses comportamentos raros. O que é importante entender sobre o modelo chinês não é apenas o que ele faz, mas o que ele torna possível que nenhum sistema autoritário anterior tornava possível. A possibilidade de um controle que não precisa de brutalidade explícita para ser eficaz, que não cria mártires porque não precisa prender ou matar, que não gera o tipo de injustiça visível e dramaticamente identificável que historicamente alimentou revoluções. É um controle que funciona precisamente porque é tão integrado ao funcionamento cotidiano da vida que se torna invisível, que se parece com administração eficiente mais do que com opressão, que os próprios cidadãos frequentemente defendem porque os benefícios imediatos, a redução de determinados tipos de crime, a eficiência de certos serviços, são reais e palpáveis, enquanto os custos, a erosão gradual da autonomia, a impossibilidade crescente de dissidência genuína, são difusos e mediados por camadas de normalização cotidiana. E o que torna isso particularmente relevante para quem vive em democracias ocidentais é que a maioria das capacidades tecnológicas que esse sistema usa não é exclusiva da China. Os dados existem, as câmeras existem, os algoritmos existem. A diferença, por enquanto, não é técnica, é política e legal. E política e legal são exatamente os domínios onde as democracias ocidentais mostram sinais crescentes de fragilidade. Para compreender essa fragilidade em sua profundidade, é preciso entender como as democracias foram construídas historicamente e quais suposições sobre o ser humano e sobre a cognição humana estão incorporadas nessa construção. A democracia liberal, no sentido moderno, que se desenvolveu desde o século XVIII, foi construída sobre um conjunto de pressupostos sobre os seres humanos que eram filosoficamente contestáveis, mas praticamente funcionais durante um período histórico específico. Que as pessoas são capazes de formar preferências autênticas, que essas preferências podem ser expressas de formas significativas através de mecanismos eleitorais, que o debate público pode produzir algo parecido com sabedoria coletiva, que a separação de poderes pode criar um equilíbrio que previne a concentração excessiva de autoridade, e que o fluxo de informações, embora inevitavelmente imperfeito, pode ser suficientemente confiável para que os cidadãos tomem decisões informadas sobre quem deve governá-los e como. Cada um desses pressupostos está sendo corroído pelo ambiente informacional atual de formas específicas e documentadas. A formação de preferências autênticas pressupõe que existe um eu razoavelmente estável que forma preferências com base em sua experiência e seus valores. Mas se o ambiente informacional que molda a experiência e os valores é ele mesmo gerenciado por sistemas otimizados para determinados fins, e se esses sistemas têm capacidade suficiente para moldar o eu antes que ele saiba que está sendo moldado, o conceito de preferência autêntica começa a perder seu significado. Não é que as pessoas estejam sendo hipnotizadas ou que sua vontade esteja sendo suprimida de forma que elas possam perceber como coerção. É algo mais sutil. O espaço de possibilidades dentro do qual suas preferências se formam está sendo cuidadosamente gerenciado por agentes com interesses específicos, de modo que as preferências que emergem parecem genuínas, são experienciadas como genuínas, mas foram produzidas em condições que dificilmente poderíamos chamar de livres. É a diferença entre uma pessoa que escolhe livremente seu jantar de um cardápio aberto e uma pessoa que escolhe livremente de um cardápio que foi cuidadosamente curado para maximizar determinadas respostas dela, sem que ela saiba que o cardápio foi curado, sem que ela sequer saiba que existe um curador. Os mecanismos eleitorais, para funcionar como forma de expressão legítima de preferências coletivas, precisam de um espaço público onde a discussão seja possível, onde argumentos possam ser avaliados, onde informações possam ser verificadas, onde o debate possa mudar mentes genuinamente. O que a pesquisa sobre comportamento em redes sociais mostra de forma crescente é que o ambiente informacional que a maioria das pessoas usa como seu principal ponto de contato com o espaço público não foi projetado para nenhuma dessas funções. Foi projetado para maximizar engajamento. E como discutimos, engajamento se maximiza pela ativação emocional, particularmente pela raiva e pelo medo, o que produz um espaço público que é ao mesmo tempo extremamente ativo e extremamente hostil à deliberação genuína. É um espaço onde se fala muito e se ouve pouco, onde as identidades de grupo são constantemente reforçadas, onde a mudança de opinião em público é interpretada como fraqueza, onde a complexidade é penalizada e a simplicidade retórica recompensada. Em um ambiente assim, a noção de soberania popular como fundamento da democracia começa a soar como uma afirmação feita sobre um ser humano que deixou de existir, ou ao menos sobre uma capacidade humana que está sendo sistematicamente erodida.
E há um aspecto do futuro imediato que raramente é discutido com a seriedade que merece nos debates públicos sobre democracia e tecnologia: a questão da velocidade das decisões. As democracias foram construídas para ser lentas. A separação de poderes, os mecanismos de freios e contrapesos, os procedimentos deliberativos, os recursos judiciais, tudo isso foi projetado para tornar a tomada de certas decisões suficientemente lenta e difícil para que o entusiasmo coletivo de um momento, que pode ser manipulado ou equivocado, não se traduza imediatamente em ação irreversível. A lentidão da democracia não é um bug, é um recurso de segurança. É o reconhecimento de que as maiorias podem estar erradas, de que o pânico coletivo pode produzir políticas terríveis, de que o tempo é um aliado do pensamento cuidadoso. Mas em um ambiente onde problemas como mudanças climáticas, pandemias, riscos de inteligência artificial, instabilidade financeira global se desenvolvem em velocidades que parecem incompatíveis com os ritmos decisórios democráticos, há uma tentação crescente, e cada vez mais articulada por atores de boa e de má fé, de argumentar que a democracia é simplesmente rápida o suficiente para os problemas que enfrentamos e que alguma forma de gestão tecnocrática ou algorítmica seria mais eficiente. Esse argumento é extremamente perigoso, não porque seja completamente falso em seus termos imediatos. É possível que sistemas centralizados de tomada de decisão sejam de fato mais rápidos, mas porque sacrifica precisamente o que a democracia protege em nome da eficiência: a possibilidade de correção de erros, a capacidade de representar interesses que o sistema hegemônico tende a ignorar, e, acima de tudo, a manutenção de um espaço onde o poder pode ser questionado sem que o questionamento em si seja tratado como uma ameaça ao sistema. O que Harari chama de dataísmo, a crença de que o processamento de dados é o valor supremo e de que sistemas que processam dados de forma mais eficiente têm maior autoridade epistêmica e, portanto, moral para tomar decisões, é precisamente essa ideologia que legitima a substituição das instituições democráticas lentas e imperfeitas por sistemas algorítmicos rápidos e eficientes. E ela está sendo adotada de forma prática por governos de democracias liberais que não se identificariam em nenhum sentido como autoritários, que genuinamente acreditam estar usando tecnologia para servir melhor seus cidadãos. O problema não é a intenção. O problema é a estrutura. E estruturas moldam possibilidades independentemente das intenções de quem as habita. Uma estrutura que concentra a capacidade de processamento de dados em poucos centros de decisão, que cria assimetrias de informação cada vez maiores entre governantes e governados, que substitui processos deliberativos por resultados algorítmicos, cria condições para o autoritarismo mesmo quando nenhum dos atores envolvidos tem intenções autoritárias. Da mesma forma que um mercado pode criar pobreza sem que nenhum dos participantes individuais queira a pobreza de ninguém. Mas é precisamente aqui, neste ponto mais sombrio do argumento, que se abre algo que pode parecer contraditório, mas que é na verdade necessário: a possibilidade real de resistência. Não a resistência ingênua de quem acredita que bastaria desligar o celular para resolver o problema. Nem a resistência paranoica de quem abandona toda a tecnologia por uma fantasia de pureza pré-digital. Mas uma resistência lúcida que começa pela compreensão, que parte do reconhecimento honesto do que está em jogo, que recusa tanto o otimismo fácil dos entusiastas tecnológicos quanto o pessimismo paralisante dos catastrofistas. A compreensão é o primeiro ato político real no século XXI. Não porque entender resolva todos os problemas, mas porque sem compreensão não é possível nem mesmo formular corretamente as perguntas, e sem as perguntas certas nenhuma resposta política, tecnológica ou cultural pode ser adequada. A resistência começa com a recuperação da atenção. Não a atenção como performance de produtividade, não o foco como ferramenta de otimização pessoal, mas a atenção como ato político, como forma de reivindicar o espaço interior que os sistemas algorítmicos estão sistematicamente colonizando. Cada vez que você escolhe pensar devagar sobre algo difícil, em vez de consumir passivamente o que o algoritmo decidiu que você deve ver, você está exercendo um tipo de soberania que é ao mesmo tempo minúscula e fundamental. Cada vez que você tolera o desconforto de uma ideia que contradiz suas crenças atuais, em vez de deixar que o sistema de filtragem a esconda de você, você está mantendo aberta uma capacidade cognitiva que a estrutura atual tende a fechar. Cada vez que você sustenta uma relação com outra pessoa que é suficientemente profunda para sobreviver ao desacordo, você está construindo o tipo de tecido social que qualquer forma de autoritarismo, algorítmico ou não, precisa desfazer para funcionar eficientemente. Isso não é romantismo. É realpolitik aplicado ao nível mais fundamental. As democracias precisam de cidadãos capazes de sustentar a tensão,
tolerar complexidade e manter relacionamentos através da diferença. Essas capacidades não são naturais, não são automáticas, não são garantidas. São cultivadas ou não são. E o ambiente atual, com toda a sua eficiência e toda a sua conveniência, é extraordinariamente hostil à sua cultivação. O que significa que cultivá-las é um ato de resistência tão importante quanto qualquer mobilização política tradicional, e talvez mais urgente, porque sem elas, as mobilizações políticas tradicionais também se tornam vazias, se tornam performances de indignação que alimentam os algoritmos sem mudar as estruturas. A questão da regulação é inevitável, mas é também extraordinariamente difícil de responder de forma que não crie novos problemas, enquanto resolve os antigos. Regular sistemas de inteligência artificial e plataformas de dados requer que os reguladores compreendam o que estão regulando em uma profundidade técnica que a maioria dos legisladores simplesmente não tem. Requer que os processos regulatórios sejam suficientemente ágeis para acompanhar tecnologias que se desenvolvem em meses, não em legislaturas. Requer que as democracias encontrem formas de criar supervisão pública sobre sistemas que são ao mesmo tempo ativos transnacionais e infraestruturas críticas nacionais. Cada um desses requisitos é difícil independentemente. Juntos, eles representam um desafio de governança sem precedentes históricos claros. O mundo nunca precisou regular algo que era ao mesmo tempo tão poderoso, tão rápido em sua evolução, tão distribuído geograficamente e tão concentrado em termos de propriedade e controle efetivo. A Europa tem feito experimentos interessantes com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e com o Ato de Inteligência Artificial, que representam as tentativas mais ambiciosas até agora de criar frameworks regulatórios para essa nova realidade. Seus resultados são mistos, com avanços reais em algumas dimensões e limitações claras em outras, e o debate sobre sua eficácia é genuíno e importante. Os Estados Unidos têm adotado uma abordagem mais fragmentada e orientada pelo mercado, com consequências que especialistas debatem com intensidade crescente. A China, como discutimos, optou por um modelo onde o Estado usa as mesmas ferramentas que os atores privados no Ocidente para fins de controle político explícito. E o resto do mundo, incluindo o Brasil, incluindo a maior parte da América Latina, incluindo a África e grande parte da Ásia, está navegando esse território com menos recursos, menos capacidade institucional e menos influência sobre as decisões que as grandes potências tomam sobre essas tecnologias, mas que afetam todo o planeta. Existe algo profundamente desconcertante em perceber que as decisões que vão moldar a experiência humana nas próximas décadas estão sendo tomadas agora. Neste momento, por um conjunto relativamente pequeno de pessoas em salas de reunião e laboratórios de pesquisa e corredores de poder nos Estados Unidos, na China e em alguns outros centros tecnológicos, e que a maioria da humanidade está completamente à margem dessas decisões, não por exclusão maliciosa, mas simplesmente porque a velocidade e a complexidade do processo tornam qualquer forma de participação democrática genuína extraordinariamente difícil de operacionalizar. Isso não é uma conspiração. É uma consequência estrutural de como as capacidades tecnológicas se desenvolvem em relação às capacidades políticas e institucionais das democracias. E reconhecer isso, reconhecer a escala e a complexidade real do problema, não é um ato de desespero. É um ato de honestidade intelectual que é o pré-requisito de qualquer resposta que seja à altura do desafio. Porque o desafio é real, urgente e, em muitos sentidos, sem precedentes. Mas os seres humanos já enfrentaram antes transformações que pareciam totalmente avassaladoras e encontraram formas imperfeitas e custosas, mas reais, de adaptar suas instituições, seus valores e suas práticas às novas realidades. A Revolução Industrial criou formas de exploração que pareciam inevitáveis e gerou resistências que, eventualmente, ao longo de décadas de luta e negociação, produziram direitos trabalhistas, proteções sociais e regulações que tornaram a modernidade industrial ao menos parcialmente compatível com a dignidade humana. A invenção da imprensa de tipos móveis desencadeou décadas de caos informacional, guerras religiosas, propaganda em escalas sem precedentes e, eventualmente, contribuiu para o desenvolvimento de novas formas de pensamento crítico, novos meios de verificação de informações e novos espaços de debate público que tornaram possível o iluminismo. Nenhum desses processos foi rápido, nenhum foi limpo, nenhum ocorreu sem imenso sofrimento ao longo do caminho. Mas em todos eles, a compreensão do que estava acontecendo, a recusa de se resignar ao inevitável, a insistência na agência humana mesmo diante de forças que pareciam esmagadoras, fez diferença real nos resultados. O que está em jogo agora é algo mais fundamental do que a distribuição de riqueza ou o equilíbrio entre classes sociais, embora essas dimensões também estejam presentes de formas críticas.
O que está em jogo é a própria estrutura da subjetividade humana. A possibilidade de que haja algo como um eu que decide em vez de apenas responde, que reflete em vez de apenas reage, que deseja de formas que são genuinamente suas, em vez de formas que foram cuidadosamente otimizadas por sistemas que o conhecem melhor do que ele se conhece. Essa não é uma questão abstrata ou filosófica em sentido pejorativo. É uma questão prática da mais alta urgência, porque o tipo de ser humano que será possível de existir nos próximos 50 anos depende em parte muito significativa das escolhas que fazemos agora, das estruturas que criamos agora, dos limites que estabelecemos agora, das práticas que cultivamos agora. E a maioria dessas escolhas está sendo feita, ou está deixando de ser feita, no cotidiano mais ordinário, nas permissões que você aceita sem ler, nas horas que você passa em estado de consumo passivo, nas conversas que você evita porque o algoritmo nunca as teria sugerido, nas ideias que você nunca encontra porque estão fora da bolha curada especialmente para você. Não há resposta simples para isso. Não há aplicativo para baixar. Não há protocolo de desintoxicação digital que resolva o problema. Não há partido político que tenha um programa suficientemente desenvolvido para endereçar a totalidade do que está em jogo. Mas há uma diferença fundamental entre estar consciente do que está acontecendo e não estar. Há uma diferença entre viver dentro desse sistema de forma automática, como o peixe que não percebe a água, e viver dentro dele com algum grau de compreensão de sua estrutura e de seus efeitos. Essa diferença não é tudo, mas é o começo. E começos importam mais do que nunca quando o que está sendo começado ou não está sendo é a tentativa de manter aberta a possibilidade de um futuro que seja ainda humano no sentido mais profundo. Um futuro onde a experiência interior não seja completamente colonizada, onde a escolha ainda signifique algo, onde a diferença entre ser governado por dados e viver com dados ainda seja uma distinção que faz sentido defender. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Você chegou aqui porque essas questões já estavam dentro de você, esperando palavras, esperando alguém que se dispusesse a nomeá-las sem simplificá-las, sem oferecer consolo fácil nem catastrofismo vazio. Você está buscando a compreensão real de um mundo que mudou mais rápido do que nossas formas de pensar sobre ele. Essa busca é legítima e necessária, e te convido a continuar ela comigo. Se inscreve neste canal e fica comigo nessa jornada de explorar as forças que estão moldando o futuro da experiência humana, porque compreender é o primeiro e mais radical ato de liberdade que ainda nos resta.